então nós chegamos aí ao futebol, né? Muitos votos a favor do futebol, certo? Em primeiro lugar, né? Então aqui a gente tem a bola, que seria o efeito Magnus, que talvez seja o efeito na física mais clássico do futebol, principalmente relacionado com o chute lá do Roberto Carlos. Lembra do chute do Roberto Carlos? Né? Então perceba, para que aquilo aconteça dentro do efeito Magnus, você precisa ter duas condições importantes. Primeira condição é fazer com que a bola sofra um torque. Então, você não pode bater chapado. Se você bater chapado na bola, ou seja, o que é bater chapado? Bater chapado seria bater bem no centro da bola. Se eu chutar bem no centro da bola, o que vai acontecer? A bola não existirá um torque, ou seja, a bola não sofrerá um giro, portanto, o efeito Magnus não aparecerá. Quando que vai aparecer o efeito Magnus? O efeito Magnus vai aparecer quando você dá o famoso pancada de 3 dedos. Ou seja, o jogador está dando um torque na bola. Então ele pode bater na superfície superior, pode bater na superfície inferior, ele pode bater também do lado direito, né? Ou pode bater do lado esquerdo. Se ele bate bem no centro da bola, bem no seu centro de gravidade, o centro de gravidade está mais ou menos nessa direção. A bola não vai surgir nenhum efeito no movimento da bola. Então muitas vezes vocês veem um jogador chutando lá na arquibancada. Na verdade você fala, fazendeiro, né? Na verdade o que ele tentou fazer? Ele tentou, sem saber, produzir um efeito Magnus na bola. Ou seja, ou ele chutou para baixo do centro de gravidade, ou para cima do centro de gravidade, ou dos lados, ou do lado direito e do lado esquerdo. Quando eu faço isso, quando eu aplico um torque na bola, ou seja, quando eu bato na bola de 3 dedos, então eu vou bater aqui, né, lá no campo, eu vou demonstrar para vocês, eu vou bater aqui. Então o chute do Roberto Carlos, aquele chute do Roberto Carlos, ele bateu aqui de 3 dedos, ele é canhoto, né? Ele vai bater justamente deslocado à direita do centro de gravidade. O que vai acontecer com a bola? A bola vai girar, certo? Sim. No que a bola vai girar, ela vai de encontro ao gol. Então está aqui a bola. Ele chutou mais ou menos nessa posição, né? Não me lembro a distância com que ele chutou o gol, mas ele chutou justamente à direita do centro de gravidade. O centro de gravidade está justamente no centro da bola. Quando ele chutou aqui, então ele deu um torque na bola, a bola foi girando. Então significa que a bola girando e a bola está indo em direção ao gol, que lado da bola tem uma maior velocidade do fluido. A gente já estudou o efeito Magnus, né? A gente já viu lá com a bola de basquete, já vimos também com tênis de mesa. Então, o que vai acontecer? Ele vai para frente e a bola está girando no sentido anti-horário. Então, esse lado aqui, a movimentação do ar, a movimentação do fluido, que é o ar, será maior. Se a velocidade do ar aqui é maior, significa que a pressão ela é menor. Pressão menor, do lado direito vai ter uma pressão maior. A bola vai fazer esse movimento para a esquerda. Sim. Então ele chutou aonde? Ele chutou aqui, né? Então ele chutou aqui, ele conseguiu dar um efeito na bola. Isso é muito treino, obviamente. Ele nem sabe qual é a explicação física para aquilo que ele fez, né? Eu já vi uma entrevista dele, ele fala que foi um milagre, que isso, aquilo. Ele fala que ninguém consegue explicar, isso não é verdade. O que ele fez foi, ele produziu um torque na bola, esse torque na bola fez com que ela rotacionasse, ela rotacionando vai aparecer o efeito Magnus. Então nós já vimos que o efeito Magnus é o quê? Quanto maior a velocidade do fluido, menor a pressão naquele ponto, certo? Então, significa que aqui a pressão do lado de cima é maior que a pressão do lado de baixo, portanto, a força Magnus vai jogar a bola para baixo nessa situação. Na situação aqui, tentando reproduzir o chute do Roberto Carlos, ela vai assim, portanto, do lado esquerdo aqui na frente, nossa aqui, a velocidade do ar é maior, pelo efeito Magnus, pelo princípio de Bernoulli. Sabemos que quando nós temos um fluido com maior velocidade, aqui é menor a pressão. Então a bola vai fazer isso. Então ele chuta lá, porque ele chuta a
a bola contorna a barreira e ela faz literalmente isso, né? Foi um golaço, literalmente um golaço, tá? Outra coisa importante aí, com relação ao domínio da bola, né, que todo mundo quer saber, obviamente isso compete a um professor de educação física, mas em termos físicos, quando que eu tenho o maior domínio da bola? O maior domínio da bola, pessoal, está diante das acelerações. Então, qual que é a intenção do jogador? Manter altas acelerações, manter alta variação de velocidade. Se eu estou mantendo alta variação de velocidade, lembre-se que o meu corpo tem uma massa maior. Se o meu corpo tem uma massa maior, significa que a minha inércia, né, ela é maior. Então é mais difícil eu fazer movimentos bruscos, porque a minha massa é maior. Então, geralmente, quem trabalha, quem joga pelas laterais, geralmente o corpo desse jogador é o quê? É mais franzino. Quem tem um corpo mais robusto? O zagueiro, quem mais? O atacante também, certo? Por quê? O zagueiro, ele tem que usar a sua massa muscular para impedir que o jogador se aproxime, certo? E o atacante, ele vai receber a bola pronta para ele, certo? Então, os laterais, né, a massa deles é bem menor. Pode ver que a agilidade dele com a bola é bem maior. E como a massa da bola é menor, então quando que eu domino melhor a bola para o drible? Mantendo ela muito próxima do meu pé. Quem faz isso é o Messi. Acho que o Neymar também faz isso muito bem. Pode perceber que ele mantém a bola muito próxima do pé dele, principalmente nos dribles rápidos, né? Você percebeu? Certo? Então isso favorece o quê? A sua aceleração, ok? Então mantenha a bola próxima do seu pé, obviamente aonde? Nos dribles. Outra coisa importante, se você quiser também uma postura de equilíbrio, também abaixe. Então se você vai, no caso, enfrentar o seu adversário, o jogador oponente, é importante que você abaixe um pouco o seu umbigo da linha da cintura. Por quê? O que acontece com o seu umbigo? O seu umbigo é o seu centro de gravidade. Esse centro de gravidade, essa posição do centro de gravidade, quanto mais próximo da linha da base, melhor é o quê? O seu equilíbrio. Então, se você vai se opor com o oponente, procure abaixar-se também, certo? Isso é importante, isso melhora o quê? Melhora o seu equilíbrio, tá? Outra coisa importante aí, com relação, é o tempo de reação, principalmente relacionado aos goleiros. O que acontece com os goleiros? Tentei desenhar aqui para vocês, pessoal, ó, a distância da marca do pênalti até a trave. A trave, nós sabemos que tem o quê? 7 metros, 7,32 metros, né? Padrão, certo? A distância da marca do pênalti até o gol, 11 metros. Então você imagina, um cara que chuta a 100 km por hora. Eu fiz uma pesquisa, geralmente os jogadores, os batedores de pênalti, eles chutam entre 60 e 80 milhas por hora, né? Na verdade, a maioria dos jogadores chuta com uma velocidade muito baixa. Por quê? Porque se você dá um chutão no gol, parece que não é coisa de craque, né? Mas aí, o que acontece? As leis físicas jogam contra ele. Se o jogador, sabendo que ele está a 11 metros da trave, sabendo que ele pode jogar no canto, então se você faz aqui vai dar um triângulo retângulo, né? Então você pode calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então você tem esse cateto 11 metros, o segundo cateto seria do meio do gol até a trave, que dá aproximadamente 3,66 metros. Você consegue calcular essa hipotenusa. Essa hipotenusa, utilizando o teorema de Pitágoras, dá aproximadamente 6,11 metros. Então perceba que quando o batedor de pênalti, o jogador chutar, vamos imaginar que ele joga bem no canto, a bola vai ter que percorrer quantos metros? 11,6 metros. Vai vendo.
Se eu chutar essa bola a 100 km por hora, transformando isso em metros por segundo, dividindo 100 por 3,6, que nós já aprendemos, isso vai dar aproximadamente 28 metros por segundo. Se eu calcular o tempo utilizando a equação do Deus vê tudo, seria a distância 11,6 metros, imaginando que ele vai chutar bem na diagonal, longe do alcance do goleiro, dividido pela sua velocidade, tá? Então aqui é velocidade, dividido pela sua velocidade, dividido pela velocidade da bola, eu vou ter aproximadamente um tempo de 0,4 segundos, 4 décimos de segundo. O problema está aqui. Qual que é o tempo de reação de uma pessoa normal? 0,45. Cadê? É praticamente o tempo de reação normal do jogador. Certo? Entre o que, pessoal? Entre a visualização do chute, né? Ou seja, o estímulo visual e efetivamente o seu trabalho motor. Porque o impulso, né, nervoso vai ter que correr as suas conexões, né? Então as sinapses vão ter que acontecer, esse impulso elétrico, esse impulso nervoso vai ter que chegar lá aos músculos da perna. Então, levando uma média aí de 0,4 segundos, praticamente ele não vai conseguir, né? Nunca, absolutamente nunca. Aí o que os goleiros costumam fazer? Se adiantar. Só que ele se adianta, o jogador já está sabendo disso, o que o jogador faz? Segura um pouco. Espera o goleiro escolher o canto, o goleiro escolheu o canto, ele bate no canto oposto. Aí é aquele golaço, certo? Então quem faz muito isso é o Neymar, certo? Então é o que nós estamos acostumados a ver. Só que eu, né, Carlos, não sei se mais pessoas diriam o seguinte: qual que é o dilema então? É uma loteria? Eu vou sempre arriscar? Não. Qual jogador dá uma cacetada de 100 km por hora no pênalti? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Geralmente quem vai bater o pênalti, geralmente é o craque do time. E o craque do time tem o quê? O seu ego. Ele quer o quê? Ele quer dar aquela colocadinha para que a galera se inflame. Ou seja, é hipócrita, né? Ou seja, então ele vai bater com uma velocidade muito baixa. Então o que eu aconselharia? Espera o jogador chutar a bola. Não se adiante. Porque sempre ele vai querer dar uma colocada. Quantas vezes vocês viram o jogador chutando justamente no meio do gol? Você já imaginou o cara esperar? Está aqui, a bola está aqui com ele. Certo? Então o que ele pode fazer? Ele ameaça que vai, não vai, espera o jogador chutar e aí ele toma atitude. Não vai dar tempo, obviamente, não vai dar tempo mesmo se ele chutar muito forte. Mas se ele chutar colocadinha, com certeza vai dar tempo. Certo? Qual que é o tempo que o jogador tem para buscar a bola? Obviamente depende da envergadura do jogador, do goleiro, certo? Mas o tempo aqui é aproximadamente meio segundo. Em meio segundo, o goleiro consegue alcançar a bola. Meio segundo. Por quê? A distância que ele vai percorrer é 3,66 e isso levando em consideração que o batedor de pênalti está jogando justamente lá no canto da trave, que também é muito difícil. Geralmente ele não bate aqui, ele bate aqui no meio, certo? Então, se eu levar em consideração a distância máxima do meio do gol até a trave, 3,66 metros, levando em consideração a velocidade do goleiro, fiz uma pesquisa, tá? Eu encontrei a velocidade do goleiro, velocidade de reação do goleiro, 6,4 metros por segundo. Contando tudo. Então, dividindo vai dar um tempo de meio segundo. Então, se o batedor de pênalti bater lá com precisão, não vai dar tempo dele. Só que não é isso que nós vemos, né? Então, num campeonato, numa decisão, uma final de campeonato, uma final de decisão da Copa do Mundo, para que dar colocadinha?
né? É só dar um chutão no canto, morreu, cara. É caixa, é 100% de gol dos chutes dados. Senhor, aqui é cavadinha Só na que direita. tem o ego humano, né? O ego humano impede que ele dê uma cacetada lá no Maca, campo, fala comigo, Maca. certo? Obviamente também tem o nervosismo, né? Tem um fator aí psicológico que eu não estou levando em consideração, obviamente. Mas essa seria a física do futebol, certo? O impulso, pessoal. Um jogador, fazendo aqui rapidamente, já encerrando, ó. O impulso, o que seria? O impulso é a aplicação da força, né, num determinado instante. Então o jogador ele vai dar um impulso com o pé. Então a força aplicada na bola vai fazer com que ela ganhe velocidade. Eu quero descobrir qual é a velocidade da bola quando deixo o pé no jogador. Uma velocidade média, obviamente, certo? Então eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? O impulso, pessoal, é a força aplicada num certo intervalo de tempo. A variação da quantidade de movimento, o que é? É a quantidade de movimento final menos inicial. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Só que a inicial é a parte do repouso, ou seja, a bola está parada. Ele vai chutar, portanto a velocidade inicial da bola é igual a zero. Então, substituindo os valores, eu quero calcular essa velocidade final. Então, a força aplicada, então vamos considerar que seja de 125 newtons. O tempo de aplicação, no caso, 0,1 segundo. A massa da bola, eu tenho que usar em quilogramas, então eu vou dividir isso aqui por 1000. Isso aqui vai dar 0,5 quilogramas. Então, a massa, 0,5 quilogramas. Vezes a velocidade final. Isolando a velocidade final, pessoal, então a velocidade final vai ser o quê? 125 vezes 0,1, isso aqui vai dar 12,5. Dividido por quanto? Dividido por meio. Se eu dividir 12,5 por meio, isso aqui vai dar 25 metros por segundo. 25 metros por segundo, se eu multiplicar por 3,6, isso aqui vai dar aproximadamente 90 km por hora. Que seria a velocidade média de um chute, né? Um bom chute, 90 km por hora. Eu posso chutar isso aqui no gol e a probabilidade de eu acertar o canto e fazer o gol é altíssima. Agora, se eu, né, em razão do ego, em razão do estrelismo, desejar bater colocadinha, eu corro o risco de errar ou o goleiro pegar. Certo? Beleza, pessoal?